Olá, eu sou José Antônio Conte. Estou chegando agora aqui no seu canal legislativo para mais uma Assembleia Entrevista. Está aqui conosco o presidente em exercício da Fundação de Economia e Estatística, FEE, do Rio Grande do Sul, Martinho Lázari. Ele que também é diretor técnico, está acumulando esta função. Bem, afinal de contas, o que faz a Fundação de Economia e Estatística? Bom, tudo bem, José Tudo Antônio. ótimo. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco do trabalho da nossa Fundação de Economia e Estatística. Ela é uma entidade já com mais de 40 anos e ela tem como função principal, fazer as estatísticas socioeconômicas, aí englobando PIB, população, indicadores de desenvolvimento dos municípios, exportações, agricultura, indústria, ou seja, todos os indicadores, as informações que envolvem a economia, a sociedade do Rio Grande do Sul, é função da FEE, calculá-los e guardá-los também e mantê-los, né? Uma outra parte que a gente faz é a análise. A partir desses indicadores, os nossos pesquisadores então analisam, concluem, fazem propostas, ou seja, interpretam a realidade do nosso estado, das nossas regiões, em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Outra função da FEE é de assessorar o governo do estado. Aí pode ser diretamente ao governador, ou às secretarias, ou enfim, qualquer órgão do estado que nos procure. Com informações, com análises, com desenho de políticas, com avaliação das políticas públicas, ou seja, a gente é fornecedor principal das informações que balizam, em última instância, a tomada das decisões no campo, digamos, socioeconômico e também da avaliação dessas políticas, se elas estão indo no caminho certo, se elas estão cumprindo com as suas metas. Os governos usam essas informações? Usam, mas assim, a gente gostaria de ser mais demandado, né? Eu acho que a gente tem muita coisa que a FEE tem, que o seu quadro tem, de informações e de conhecimento acumulado, né, ao longo desses anos todos. Muitas vezes os governos ou as secretarias elas não conhecem exatamente como que a gente pode ajudá-los a fazer as suas políticas públicas. Nos últimos anos a gente tem se aberto mais a isso, então a Fundação mesmo foi atrás de outros órgãos para explicar de como é que a gente poderia ajudá-los, com diagnósticos, novamente, com desenho de políticas, ou seja, com informações básicas, às vezes, sobre aquela área, para que esses órgãos pudessem funcionar mais eficientemente. Então, é uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos anos e tem dado muito certo, né? Os termos de cooperação que a gente fez com secretarias, outros órgãos, têm sido muito importantes para a gente e para esses órgãos também. Por exemplo, num momento como esse, que nós estamos atravessando uma crise sem precedentes na economia, ao menos é o que se diz, não sei se a FEE concorda com isso, os dados fornecidos pela FEE chegam aos governantes? Sim, sem dúvida, né? A crise por que passa o Brasil, ela, pelo menos desde 1900, é o maior período recessivo que a gente enfrenta, né? No caso do Rio Grande do Sul também, né? Mas essas conclusões a gente, na verdade, só chega por esse trabalho da FEE, né? A FEE que tem toda essa série da economia do Rio Grande do Sul desde 1947. Então, assim, o funcionamento da economia, as razões da crise, os setores que são mais afetados, as finanças, esses são diagnósticos, são percepções que são baseados em informações da FEE. Então, assim, se a gente olhar o próprio ato do governador, ele cita lá a queda do PIB, o momento recessivo, que são informações que a FEE presta. Porque os governos, secretarias, ou seja, o público geral, ele não pode simplesmente trabalhar em cima da percepção, né? Tem que trabalhar em cima de informações corretas, em cima de pesquisas corretas também. Esse, de certo modo, é o trabalho da FEE, de fornecer essa informação, para que a interpretação e a consequente tomada de decisões seja a melhor possível. O governo muitas vezes não troca informação de jornal ao invés de usar a da FEE? Eu não vou entrar assim, em casos específicos, né, mas assim, eu acho que a gente poderia ajudar
assim, bem mais. Poderia fazer mais. Sem dúvida. Na verdade, quem é que pauta as pesquisas da FEE? Bom, a gente tem uma parte assim que é pautada pela própria missão da instituição, então ela tem indicadores, ela tem coisas que está no próprio estatuto de fundação dela, ou seja, a FEE é responsável pelas contas regionais do Estado, então o PIB do Estado, o PIB dos municípios é uma função da FEE. Também a gente calcula a população, o IDESE, que é o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico, que ele é usado para distribuir recursos entre os municípios. Então, assim, tem uma parte que a FEE faz porque é a função dela. E tem uma outra parte, outros trabalhos que a gente é demandado ou por secretarias, pela nossa secretaria, principalmente a do planejamento, então com informações para basear o planejamento, e esses termos de cooperação que a gente fez bastante nos últimos anos bom, aí várias secretarias, então elas vêm com dúvidas, elas vêm com uma questão e a gente tenta respondê-las. E aí pode ser desde a dívida ativa, quantas vagas de creche eu preciso em cada município, enfim, qual o setor que está precisando mais de ajuda do governo, ou seja, são várias questões que as entidades do governo nos demandam e a gente responde. E o PIB? Como se busca o PIB? Como se calcula o PIB? Bom, a FEE, a gente tem um convênio, né, com o IBGE, ou seja, todos os estados, digamos, as suas FEEs estaduais, elas têm um grande convênio com o IBGE nacional e através desse convênio a gente calcula o PIB dos estados e dos municípios, né, que é divulgado uma vez por ano. Bom, aí são pesquisas que o IBGE faz. É troca de informações, né? Isso. Mas assim, o trabalho na FEE, nessa questão específica, assim, a gente trabalha com informações do IBGE, mas aí a entidade estadual ela tem essa interpretação melhor, ela sabe avaliar se aquele número está correto, se ele não tem problema, se ele, enfim, faz essa depuração. O IBGE é referência, depois ela vai a campo para confrontar, a gente faz essa confrontação, porque antigamente cada estado calculava o seu PIB e aí não fechava com o nacional. Né? E o nosso PIB hoje, qual é? Cada um. Hoje é um pouco mais de 300 bilhões, ele representa um pouco mais de 6% do Brasil. O que significa nesse contexto todo? Já que nós estamos aqui com alguns números, evidente que o presidente não vai saber tudo de cabeça, mas daqui a pouco lida tanto com a informação, né? Não, o Estado até segunda-feira a FEE vai divulgar os dados mais recentes, que são comparáveis. Esse boletim era aguardado, era muito aguardado, eu imagino que continue sendo ainda. Sim. As rádios, por exemplo, aguardavam o boletim, porque era referência de todos, né? Sim, essa talvez seja a principal informação, né, que a gente faz. Mas assim, o Estado é a quarta economia do Brasil, né? Você tem um PIB per capita em torno de 10% a 15% acima do nacional. Mas, por outro lado, também, a partir dos dados que a gente analisa, a gente vê que o Estado, nos últimos anos, assim, essa maior riqueza relativa não tem impedido que indicadores sociais, por exemplo, tenham tido um comportamento bastante negativo. Né? Se a gente olhar, principalmente os dados da educação, né? Eles têm piorado bastante nos últimos anos. Então, assim, apesar da gente ter uma renda per capita acima da média, nossos indicadores, embora ainda sejam melhores que a média brasileira, eles estão num comportamento de tendência negativa nos últimos anos. Né? Pois, esse quarto, nós vamos ficar nesse quarto durante muito tempo, vamos melhorar, será que nós vamos conseguir melhorar uma hora dessas? Ou vamos piorar cada vez mais? Já que há estados que estão crescendo de forma volumosa, né? O Paraná sempre nos ameaça, assim, entre aspas, né, esse quarto lugar. Em 2013 ele chegou a nos passar, mas agora em 2014 a gente deve retomar. Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Aí vem Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Paraná e Bahia e Santa Catarina. Mas tem estados aí que estão tentando, Goiás, por exemplo, a economia agrícola, agropastoril, né? Assim, alguns economistas dizem assim, na verdade, era para o Rio Grande do Sul já ter perdido essa quarta posição, né? Se a gente olhar, por exemplo, toda a fronteira agrícola que se expandiu no país, ela não ocorreu no Rio Grande do Sul porque a gente já ocupa quase toda a área
com pecuária ou agricultura. Então, toda a expansão de soja que ocorreu no centro-oeste, o petróleo, os minérios, todo esse boom das commodities, ele beneficiou relativamente mais o Brasil do que o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente teve um período difícil assim, para o Estado em relação aos outros nos últimos anos, mas ele, de certa modo, mostrou uma pujança bastante grande da economia do Estado, não perdendo essa posição. As finanças do Estado, por exemplo, são balizadas pela FEE ou o Estado tem seu próprio trabalho, sua equipe de avaliação? Não, o Estado tem a Secretaria da Fazenda, né, que faz esse trabalho, o orçamento que é feito pela Secretaria do Planejamento. A FEE tem um núcleo de finanças públicas que também acaba estudando, né, não só as finanças do Estado, mas dos municípios, né, através de indicadores, de análise, de trajetórias. Mas a FEE acaba também servindo ao planejamento, à Fazenda, através desses cenários econômicos, ou seja, muitas vezes o orçamento é construído para o ano seguinte em cima de uma projeção de crescimento, de um cenário de crescimento, né? Então a FEE é sempre consultada para saber, bom, qual é o cenário para o ano que vem. A Assembleia, nesse momento, está apreciando a proposta orçamentária do governo do Estado para o próximo ano, né? Seguramente tem informações da FEE lá dentro, interpretações que balizam, né, para onde a economia vai. A FEE concorda com esses dados do governo do Estado a respeito das finanças estaduais, nessa crise toda? Não, seguramente esses dados eles as finanças públicas do Estado realmente estão bastante precárias. A FEE vai a fundo na avaliação dessas finanças, da arrecadação? A arrecadação sim, mas eu acho que a gente tem principalmente um problema a despesa do Estado, né? E a gente identifica que o principal problema, mas isso é compartilhado por todo o governo, é um problema da Previdência, né? E aí a gente tem um núcleo de demografia também que faz projeções de como é que vai envelhecer a população do Rio Grande do Sul. E a gente vê que o Rio Grande do Sul, por ter envelhecido antes que outros estados também, por ter uma população relativamente mais velha que outros estados, e de certo modo ele está pagando esse preço que outros estados vão pagar mais aí na frente, né? Veja, então a gente tem uma carga de previdência maior que outros estados. Então hoje o Estado paga mais para inativos do que para ativos, né? Então é uma situação bastante delicada. Então esse eu diria assim que é o principal problema das finanças. Talvez o principal gargalo da economia. E aí, como é que a gente faz essa transição, né? Porque o problema da Previdência é grande, mas ele é difícil de equacionamento no curto prazo. Você tem que fazer aumentando mais 1% a alíquota, altera em alguma coisa ou não? Não, ajuda sim, mas eu diria, ajuda nesse período de transição até que as novas regras de Previdência possam vir a realmente solucionar o problema. O aumento de ICMS ajudou em alguma coisa a economia? As finanças do Estado, com certeza, né? Embora o orçamento de 2016 ele vai apresentar um déficit, mas sem o aumento dos impostos, esse déficit seguramente seria maior ainda, né? Agora, claro, isso tem um impacto sobre a economia, né? Mas outros estados também fizeram esse aumento de ICMS, então, digamos que o impacto ele não seja tão grande, porque também outros estados também aumentaram, então o Rio Grande do Sul não perdeu tanta competitividade em relação a esses outros estados. E tem algumas coisas, por exemplo, emplacamento de carro é mais barato em Santa Catarina. Concorda ou não? Ou esse tipo de dado não passa pela FEE? Esse detalhe eu não sei. Eu sei que Belo Horizonte, Curitiba, sim, né? Porque a gasolina é mais barata em Santa Catarina, até em função desse aumento de ICMS, né? Sim. Telefonia é mais barata em Santa Catarina também. Quer dizer, porque daqui a pouco a gente fica pensando, tem medidas, todo ano, todo governo vem com a mesma história, vamos aumentar o ICMS, vamos aumentar a carga tributária, vamos aumentar a alíquota da Previdência e tal, porque o Estado não suporta mais. Quer dizer, estamos pensando as soluções ou é o mais fácil, o mais comum? As soluções, às vezes, elas demandam tempo, né? Elas demandam um amadurecimento até da sociedade, um amadurecimento político, né? Então, muitas vezes, soluções mais rápidas, elas se impõem porque, enfim, a folha de pagamento tem que ser paga, então... Não tem volta, né? Não tem jeito. Não tem jeito, o governo é obrigado a fazer.
Mas, claro, e a gente passa por um problema também conjuntural muito forte, que é a recessão econômica, né? Ou seja, em 3, 4 anos, o PIB deve ter uma queda de 7, 8%. Para a gente entender, essa recessão é nacional, não Sim, é? sim. Não é local, se reflete muito aqui. O né? Rio Grande do Sul, ele acompanha, né, a economia nacional, não teria... Pensar que o Brasil e, por consequência, o Rio Grande do Sul teve o seu PIB real encolhido em 7, 8%, em vez de crescer 7, 8%, isso dá uma diferença de mais de 15 pontos de PIB, né? E, consequentemente, de arrecadação. Então, é um momento realmente muito difícil para as finanças, tanto do governo quanto pessoais também, né? Porque é uma recessão bastante severa. O parcelamento de salários se reflete de que forma na economia? A gente não tem assim uma estimativa precisa, porque é bastante difícil de detectar esse tipo de problema, né? Mas ele acaba se refletindo, acho que principalmente no comércio, né, no consumo das pessoas. Quer dizer, circula menos dinheiro, se gasta menos, não é, presidente? Ou elas postergam o consumo, né, ou guardam um pouco mais de dinheiro. Deixa para a virada do mês, para quando entrar mais um pouquinho. Então, assim, as pessoas ficam receosas, né, então elas acabam consumindo menos. Isso, claro. Mas essa eu diria que é uma realidade nacional, né, da economia que nos afeta também. Muito bem. Na avaliação que se faz a respeito da economia do Rio Grande do Sul, essas mudanças que poderão ser feitas agora, dependendo da aprovação da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a extinção de determinadas fundações, irão contribuir de que maneira? Bom, o governo mandou, né, para a Assembleia um projeto são várias medidas, né? Um pacotão, né? Um pacote pacotão. Acho que em torno de 40 medidas, né, que afetam vários poderes, várias categorias, enfim, várias áreas do governo. Uma delas é a autorização para a extinção de 9 fundações, entre as quais a Fundação de Economia que nós estamos deixando para o final. Sim. Mas pode entrar na avaliação. Eu não gostaria de avaliá-las individualmente, assim, mas, enfim, é uma posição do governo que está... Não concordamos, mas respeitamos. É mais ou menos isso. Eu acho que assim, vai para a Assembleia, eu acho que na Assembleia essas coisas se discutirão, seja caso a caso, a necessidade, enfim, de como é que essas coisas vão funcionar. Enfim, acho que... Não, pelo trabalho que a Fundação de Economia e Estatística realiza, o senhor acha que é possível conviver sem ela? Olha, convive, né? Mas eu acho que seria muito, muito grande, né? Porque é como se... Porque o Estado tem muito a fazer em várias áreas, né? Tem muito a evoluir, a se modernizar. E a Fundação, ela presta um serviço, muitas vezes não é facilmente perceptível, mas é esse horizonte, essa fundação que dá os indicadores, as informações, os setores que estão funcionando, os que não estão funcionando, como é que estão os indicadores de educação, de saúde. Ontem mesmo a gente lançou um aplicativo que identifica os crimes em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Pois então, eu vi isso é interessantíssimo, né? Então, assim, o agente público pode, através dessas ferramentas, fazer um planejamento melhor. Como é que se baixa esse aplicativo, presidente? Ele tá no nosso site, é só entrar lá no site da Fundação na aba Serviços. Como é que é? Entra no nosso site, né, o www.fe.rs.gov.br. Fundação de Economia e Estatística, né? Na aba Serviços, lá tem a identificação. Ele é muito fácil de ser usado, é bem interessante. Então, assim, são informações dessa natureza que ajudam o prestação agente de serviço, público, né? Para a sociedade, mas também para o agente, né? Para ele se posicionar. Para o governo saber para onde ir, para qual medida mais correta e avaliar também essa política. Agora, é uma temeridade, hein, estatística de crimes, porque todos os dias está mudando, né? A gente por enquanto está trabalhando com dados anuais, então o último dado é 2015, né? Que são públicos aí da Secretaria. Que às vezes nós temos chegado aí a 30 homicídios num fim de semana, é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda, sim. O fato é que nunca se viu também tanta violência num estado como ultimamente, né? Através desse aplicativo a gente consegue ver, realmente houve um crescimento a partir de 2011, eu acho bastante
bastante grande nessa área. Mas assim, é através dessas informações que a gente consegue realmente ter um diagnóstico correto e saber como fazer a melhor política, né? Porque em cima da percepção ela acaba se gastando mais e não se sabe se aquela política está realmente funcionando, atingindo seus objetivos. Quantos servidores tem a Fundação? Atualmente, trabalhando na FE, a gente tem 147. Mas já teve mais, né? Já. É um Assim, quadro enxuto, né? Sim, o orçamento da FE nos últimos 5 anos ele caiu em termos reais pela metade, né? Ou seja, hoje em termos reais a gente gasta metade do que gastava há 5 anos. São economistas e... Economistas, estatísticos, tem sociólogos, cientistas políticos, a maioria é economista, né? Mas tem outras áreas que dão um caráter multidisciplinar. Aliás, economistas ilustres já passaram pela Fundação de Economia e Estatística. A presidente Dilma Rousseff, que era uma grande economista, passou por lá, por exemplo, né? Ela era funcionária da FE, foi presidente. A gente teve também a Vrana Pranisi, que foi reitora da URGS, também foi nosso presidente. O ex-secretário da Fazenda, Udi Cunha, também foi, além de vários só competentes, né? Sim. Para citar alguns, né? Para citar alguns. A FE também ela tem esse papel de construir quadros também que vão atuar ou no governo. Que vão se transformar em referências, né? Exatamente. Porque um técnico da FE só vai falar quando tiver certeza de posse de dados, de informações, né? Esse chute pode ser dado em outros lugares, mas não por um técnico da FE. A gente às vezes tem essa fama de a chatice, né? Mas a gente só se posiciona baseado nas informações que a gente produz ou que coleta, né? Como é que chegou essa informação de uma provável extinção? É extinção, no caso da FE, não é venda? Não, é extinção. Alguém compraria a FE, digamos? Não. A informação do governo é que a gente tem no nosso quadro 52 funcionários que são estáveis. Então, a informação do governo é que essas pessoas manteriam o trabalho. Acontece que dessas 52 pessoas, 24 já estão aposentadas e as outras 28, elas estão em vias de se aposentar. Então, na verdade, assim, a demissão das pessoas passíveis de demissão significa no curtíssimo prazo, ou seja, o ano que vem, que não haverá mais ninguém do atual quadro para fazer as funções que a FE faz atualmente. Sem dúvida seria uma enorme perda para a sociedade e para o governo, que eu acho que pode fazer mais com a FE. Eu acho que a FE também está disposta a fazer mais, a gente reconhece que pode contribuir mais para o governo. Mas assim, foi um baque para todo mundo, né? Assim, está todo mundo bastante consternado, enfim. Mas a gente está mantendo o nosso trabalho, nossas divulgações, até como uma forma de mostrar o nosso valor nesse momento, né? Nessa discussão que vai acontecer dentro da Assembleia. E o grande tema da discussão será: o governo não usou as informações e por isso quer extinguir. Será que é isso ou não? Não no sentido que as informações sejam culpadas, mas podia ter usado melhor, talvez não conhecia. Bom, daqui a pouco não é tão importante, nós podemos fazer com outras fontes de referência. Mas é difícil porque estatísticas públicas, elas são estatais em qualquer lugar do mundo, né? Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Por uma questão de credibilidade também. De confiança. Né? Outra instituição pode calcular o PIB, mas ninguém vai acreditar nessa informação do jeito que acredita que ela é acreditada pela FE hoje. Ou seja, hoje quando a FE divulga uma informação, todo mundo aceita essa informação. Isso é muito importante para uma sociedade saber para onde vai, quais são os indicadores que indicam, né, para onde a economia, a sociedade está indo. Muito bem. Eu imagino também que já tenha acontecido. Teve alguma grande gafe na divulgação de informação ao longo dos anos? Que isso lembra estatística de veículos de comunicação, né? E a FE sempre balizou. Eu lembro que antes da edição do correspondente Renner, da Rádio Guaíba, às vésperas de sair o boletim da FE, não, espera aí, a FE vai dar a informação. Quer dizer, para quê? Por causa da credibilidade, por causa da segurança, né?
Sim. Muito bem, quais são as atitudes que serão tomadas daqui para frente pelos servidores, em nome de preservar a instituição? Bom, a gente primeiro estamos mantendo os trabalhos, né, as nossas divulgações. A gente está tentando conversar com o governo e com os deputados também para mostrar a importância dos trabalhos da FIE e uma coisa que também é importante, mostrar que a FIE se paga indiretamente. Ou seja, sem os estudos da FIE, o Estado será obrigado, porque ele precisa dessas informações, de consegui-las de alguma outra forma. E a gente sabe que essas outras formas elas são muito mais caras do que manter uma instituição como a FIE. Sim, o senhor concorda que a crise do Estado é uma questão simplesmente de receita? Você tem que arrecadar mais, tem que... Não, acho que são os dois lados, né? Eu acho assim, a economia em recessão, ela diminui as receitas, então a gente não vai sair dessa situação sem aumentar as receitas via crescimento da economia. Mas também existe um problema de despesa, principalmente a questão previdenciária. Muito bem. E, bom, os próximos passos, então, são negociações junto ao governo, conversas com os deputados, evidentemente, né? Isso. Que faz parte. E o que esperar, então? Que tipo de apelo, se o senhor fosse fazer hoje, o senhor faria para aqueles que são responsáveis pela extinção ou não da Fundação de Economia e Estatística? Eu diria assim, dois pontos que são principais, né? Uma é a importância de uma sociedade ter informações corretas para balizar a tomada de decisões, para ter uma ideia de futuro, né? Porque inconscientemente toda a percepção que a gente tem no Rio Grande do Sul, ela é baseada em informações que a FIE produz. Muitas vezes as pessoas podem não se dar conta disso, mas são essas informações que balizam o discurso, que balizam a percepção de todo mundo. E a segunda questão é que a FIE pode fazer mais, está disposta e vem fazendo isso nos últimos anos, e eu acho que o valor que ela tem, o custo que ela tem hoje, ela é barata relativamente a outras alternativas de construção de indicadores, de análise que porventura possam existir. Bom, aí está um recado, então, para análise, para observação do amigo telespectador. Martinho Lázari, presidente em exercício da Fundação de Economia e Estatística, FEE. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo à TV Assembleia. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecemos a você, amigo telespectador, que nos acompanhou novamente no Assembleia Entrevista no canal Legislativo. Até breve.